Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Inteligência em Pauta. E hoje nós temos um convidado, amigo, parceiro de trabalho, Marcelo Rezende, que irá discorrer sobre um tema muito inteligente que faz parte aí dos nossos programas sobre a inteligência, que é a inteligência artificial. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, ative o sininho e também nos siga no Instagram em raquel.francaoficial. Bom, nós temos aqui assuntos sempre relacionados às inteligências. Temos outros episódios, quem ainda não assistiu, relacionado à inteligência emocional, espiritual, inteligência física, inteligência cognitiva, e hoje o assunto será inteligência artificial, um assunto tão em voga no momento. E para isso trouxemos um convidado ilustre, professor Marcelo Rezende, que é formado em administração de empresa, especializado em gestão de projetos em TI ou de TI, né? E nós temos também uma relação de profissionalismo, uma parceria de anos. Ele cuida de toda a parte tecnológica aqui das nossas faculdades e hoje é o nosso convidado para falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, professor Marcelo Rezende. Em primeiro lugar, Raquel, muito obrigado, porque é muito bom falar de um assunto que a gente gosta, é muito bom estar em lugares que querem divulgar o conhecimento. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, falando e poder contribuir com o seu público, contribuir com as pessoas que estão aqui, para que elas possam também abrir a mente, né? A gente vai fazer um wake up, que é um acordar para a tecnologia, como que ela vai fazer. Então, te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Uau, eu que agradeço. Já começamos aprendendo aí, porque eu vou perguntar o que você disse aí, traduza, por favor, da linguagem do TI para os simples mortais. Wake up. Wake up é o acordar, Despertar, despertar para o mundo da tecnologia. Isso, é um acordar, despertar nesse sentido. A tradução da palavra inglesa, né? Perfeito. Só faltou a aula de inglês da tia Margarete, gente, mas tá tudo bem, a gente chega lá. Bom, então vamos começar aí o nosso assunto, lembrando, professor Marcelo, que nós temos muitos estudantes que estão aí se preparando para concursos, ou até mesmo, né, nas faculdades já se qualificando, investindo aí na sua carreira profissional. Temos professores, né, assim como o senhor, como eu, e gestores de empresas. Então, a inteligência artificial, ela abrange aí todos os nossos seguidores, os nossos ouvintes, e vai ser interessante, fique conosco até o fim, porque tem muita coisa boa. Bom, então vamos para a primeira pergunta, né, de uma forma geral, mas que eu gostaria que você falasse também em partes minuciosas, o que é a inteligência artificial? Então, Raquel, inteligência artificial nada mais é que uma tecnologia. E como que é a tecnologia? A gente volta nos primórdios lá atrás, sempre esteve junto com a gente. Sim. Então a tecnologia pode ser um arado na época lá atrás, um trator, né, que arou uma terra, ou até às vezes tudo que você utilizou. A revolução industrial era a tecnologia daquele momento. Então a inteligência artificial, ela veio da tecnologia dos computadores, quando os computadores foram inseridos na nossa ideia. E ele veio uma evolução da capacidade computacional. Sim. Ela já existe há bastante tempo, porém, agora que a capacidade computacional está sendo criado coisas reais que vão realmente mudar a vida das pessoas. Então, e a inteligência artificial, ela não é detentora de tudo, não é igual a nossa mente, que a gente tem tudo dentro da nossa mente. Sim. Vão várias empresas fazendo várias partes desse processo. Então uma empresa que cuida de inteligência artificial somente para som, outra que cuida somente para vídeo e a outra que cuida somente para imagens. Então, ela está separada. Tem inteligências artificiais que é especialista em textos. Então, são várias empresas desenvolvendo inteligências artificiais para atender a coisa específica da sociedade. Então, por exemplo, se pega uma dor da sociedade, uma situação que eles querem resolver, e se cria, né, uma maneira de o computador agilizar esse processo. Então, esse que a inteligência é uma tecnologia atual hoje. Sim,
Entendi. É como se, como você disse, nos primórdios, o homem estava caçando e criou ali a lança para facilitar, porque ele só devia utilizar a mão, né? Como você falou. A fruta, quando ele pegava com a fruta. E depois, quando, sei lá, 100 homens aravam a terra e de repente foram criando ali o arado e depois o trator. E hoje não tem mais os 100 homens lá, o trator está lá fazendo aquela função. Então a tecnologia vem sendo desenvolvida de acordo com cada era e com cada necessidade daquela sociedade naquele tempo. Exatamente. Né? Então hoje a nossa tecnologia mais atual podemos dizer então que é a inteligência artificial. Isso aí. E ela está presente assim em vários setores ou talvez em quase todos os setores, né? Tanto na área médica. Já tem alguns anos que médicos operam à distância, né? Utilizando a inteligência artificial. Aí no caso um pouco mais de robótica, a operação, tem uma outra parte aí envolvida, né? Tem uma outra tecnologia de robótica, de todo uma tecnologia de comunicação, que tem outra coisa. A inteligência artificial, ela é para substituir nossa maneira de pensar. Então você, por exemplo, você não vai, por exemplo, pensar num texto. Você vai falar para ela, faça um texto para mim com essa e essas características. Ou imagina que eu sou um advogado e eu preciso defender a causa X, Y, Z. Quais as opções jurídicas que eu tenho? Então ela vai sozinha na base, pega aquilo ali e te dá várias opções de caminhos jurídicos para resolver aquele problema. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o papel do seu cérebro, entendeu? Essa que é a ideia. Então, o médico, ele pode utilizar a inteligência artificial para poder testar conceitos. Tá. Então, ele vai pegar e vai falar assim, qual a possibilidade de eu fazer um tratamento para determinada doença? Quais os tipos de medicamentos? Quais as combinações que é possível? Então, ela vai trazer resposta. Mas ela não vai substituir o ser humano, porque o ser humano tem que tomar a decisão com aquilo que vai fazer. Sim. Então, por exemplo, eu posso pedir um texto jurídico para uma inteligência artificial, porém, eu tenho que defender aquele processo. Eu tenho que concordar com aquele caminho jurídico e seguir. Ele vai facilitar a busca desse conhecimento, né? Nós estamos na geração do conhecimento agora, né? A pessoa que tinha 80 anos, a pessoa que tem 20 anos hoje, ela experimentou mais informação que essa pessoa de 80. Porque a informação está muito abundante. Não quer dizer que a pessoa de 20 anos acessou essa informação. Mas hoje tem mais informação que se tinha um tempo atrás, né? Só que muitas vezes as pessoas não buscam essa informação. Então a inteligência artificial, ela vai, cada uma dessa vai guardar essas informações. Quando você precisa de uma imagem, você busca uma inteligência. Quando você busca um texto, você busca outra, e ela vai te conduzir nesse processo. Você acha que a internet ela foi o principal fator de criação? Ela é a base da inteligência artificial ou não tem nada a ver? A internet é só um meio de comunicação. É por onde as informações passam, como se conecta as pessoas. O objetivo da internet é conexão. Né? Então, por exemplo, a internet ela foi criada para poder unir pessoas. Então, uma pessoa que está lá na Europa, ela consegue acessar uma pessoa que está aqui no Brasil, porque existe uma rede, que é uma internet, é uma rede, que você tem uma rede local aqui, e é uma rede mundial que você se conecta às pessoas. Na verdade, a internet é um meio físico para esses dados se trafegarem. Então, por exemplo, hoje um servidor que opera uma inteligência artificial pode estar, por exemplo, na Malásia. E você vai usar a internet para acessar esse servidor. O servidor é a nuvem que o pessoal fala que fica guardado os dados? Seria isso também? Então o servidor... De uma maneira mais assim, simples. O servidor é um hardware, um equipamento físico, né? Igual tem as empresas, só que a tal da nuvem é essa união de servidores. É um local onde tem muitos servidores. Imagina aí uma nuvem de gafanhoto. O que é uma nuvem de gafanhoto? Não é um local onde tem vários gafanhotos? Então, está vindo uma nuvem de gafanhoto, está vindo vários gafanhotos para cá. Uma nuvem de servidores é uma união desses servidores. Entendi. É um local onde se tem inúmeros servidores, que é um chamado de data center, e esse data center guarda essas informações. Ele fala sobre nuvem, mas é físico. Tá. Não é, né? Então não fala nuvem. A gente fica, né? É só nuvem, mas assim, fisicamente ele está em algum lugar no mundo,
armazenando os nossos dados. É. E a gente paga para que esses dados fiquem lá e desocupem nosso computador, nosso celular. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Tá. E você falou algo aí que me chamou a atenção. Já que a inteligência artificial ela veio para ajudar, mas ao mesmo tempo ela também substitui serviços, né, que nós, seres humanos, realizamos, ela pode, em algum momento, assim, substituir a mão de obra humana. Eu já vi filmes onde o robô ele meio que se revoltava e ele queria dominar o mundo porque ele já tinha alcançado tantas características humanas, inclusive sentimento, que ele criou uma revolução e na verdade, queria, né, dominar. Me fala um pouquinho disso. A gente vai ser substituído, Marcelo? Sempre fomos substituídos. Se você analisar ao longo da história, a tecnologia, igual eu te falei, que não é só a tecnologia computacional, a tecnologia como um todo sempre substituiu alguma coisa. Né? Se você tinha lá 10 homens numa lavoura, você botou um trator, você tirou um homem operando o trator e tirou 10 homens da lavoura. Então ela vai sempre substituir. Então a tecnologia ela vem sempre para fazer com que o homem faça mais. Então, sim, vai substituir pessoas. Só que ela cria novas oportunidades. Então, assim, o mundo da robótica que você comentou sobre os robôs é um mundo que no futuro vai ter muita mão de obra para criar robô. Ou seja, para desenvolver robô, para poder fazer... Então, existe agora empregos que são criados para poder desenvolvimento de robô. Então, criou-se uma gama de empregos novos. Porém, se vai se perder uma gama de empregos antigos, né? Verdade. Mas isso é o natural do ser humano. Então, isso sempre vai acontecer. É um processo natural de evolução, né? É um processo natural de evolução. Então, vai substituir? Vai substituir. Só que os trabalhos eles vão se reinventando, né? Então, toda vez que acontece alguma situação na nossa vida, a gente acaba mudando. A pandemia foi um caso. A gente estava na pandemia, nós mudamos totalmente. Ou seja, a gente vai se adaptar. Vamos para home office, né? Saímos dos escritórios e ficamos, né? Isso foi legal para você, porque o Marcelo é empresário, né? Ele tem aí vários colaboradores. E eu me lembro que sua equipe estava em home, né? Assim, Sim. Você não tinha espaço físico. E o que você acha sobre isso? Mudou? Voltou? Hoje eu sou a favor do híbrido, né? Eu não sou a favor do 100% online nem o 100% presencial. Sim. Nós estamos numa versão um pouco mais próxima, porque a gente quer criar cultura com as pessoas, porém, eu acredito que o pessoal ainda não vai sempre existir, entendeu? Ele é importante para poder criar realmente cultura. Mas você dá assistência a clientes fora daqui. Você tem clientes fora de Juiz de Fora, de Minas, né? Sim. É possível fazer todo esse processo através de tecnologias que nos levam a esse processo, mas eu sempre procuro ir a esses clientes também de forma presencial, porque eu acho que isso não substitui. Né? Na minha visão, ainda não é 100%, assim, o online não vai dominar o mundo. Sim. Dessa forma. Eu acho que realmente é uma adaptação que a gente precisa, né, sofrer. Nós aqui da área educacional, né, porque não sei se todos sabem, mas eu faço gestão de faculdades há cerca de 14 anos, então nós temos colaboradores conosco aqui e muitos alunos, né, temos também esse formato, né, que você falou, híbrido, temos os alunos 100% online, temos os alunos sempre presencial e temos os alunos presencial, que são aulas todos os dias. Bom, nós que somos da área educacional, né, trabalhamos aí com educação superior, e os nossos professores estão bem preocupados com a utilização do chat GPT, onde os alunos estão utilizando, né? E a nossa preocupação não é a utilização da ferramenta, mas é a utilização de maneira correta, né? Para que se evite aí qualquer tipo de plágio, de conteúdo, e principalmente a nossa preocupação é com o aprendizado. Então, assim, como é que a gente pode, né, estar orientando a utilização correta? Porque é assim como a internet, ela tem tanto o lado bom quanto o lado ruim, depende da utilização. Né? Exato. Na verdade, nós seres humanos dotamos de capacidades que a gente nem percebe. Então, se eu tenho o costume de escrever alguma coisa, e eu te mando uma mensagem, e você está sempre falando comigo, você sabe exatamente que sou eu ou não sou eu, se eu te mandar um outro texto. Porque o meu modo de conversar via texto com você é de uma maneira
É da mesma forma que a gente conhece outras pessoas que a gente tem mais relacionamento. Um professor, ele tem um certo relacionamento com o aluno, né? Então, ele já, às vezes, já aprendeu como que esse aluno escreve, como que esse aluno fala. Então, ele, por natural, ele vai conseguir detectar esse processo. Só que já existem ferramentas que você pega o texto, joga dentro dessa ferramenta e ela fala se foi escrito por uma inteligência artificial ou se foi escrito por um ser humano. Eita, Então, é muito tranquilo isso. Eu não acho que isso vai substituir. O ChatGPT, ele vem para te fazer o quê? Ele vem para te dar ideias. E você vai concordar com aquelas ideias ou não concordar com aquelas ideias. Lógico que ele vai criar crie para mim um programa estruturado disso aqui, ele vai falar, cite 3 pontos das inteligências emocionais. Ou quais os diferenciais das inteligências emocional frente a outro tipo de inteligência. Ele vai fazer isso para você. Sim. Só que isso de um modo, numa linguagem que é uma linguagem de um livro, que é uma linguagem que é o que foi alimentado nela para ela poder tirar esses dados. O professor ele vai saber exatamente se aquilo foi feito pela mão humana ou não, através de uma ferramenta para poder validar isso. Isso já existia até nos trabalhos comuns de faculdade, existiam sites, né, que os professores poderiam contratar para pegar se aquilo tem plágio ou não tem. É verdade. Já existia. Isso é então, antigo, né? isso vai existir da mesma forma com a inteligência artificial. Então, ela vai ser uma base de consulta, uma base de forma de você criar coisas de uma forma mais rápida, para elevar os níveis das empresas, das entregas das empresas. Porém, o que vai acontecer? Ela não vai substituir o ser humano. Porque eu sempre falo para você assim, ela não vai fazer essa tarefa, ela vai fazer parte da tarefa, ela vai te adiantar um processo para que você pegue aquele processo, trabalhe aquilo melhor um pouquinho e entregue uma proposta da forma que você quer aplicar. Então, é um medo, que o ser humano sempre vai ter medo. É o novo, o novo. Se falar para causa... você que hoje você vai morar em Marte, vai começar vai começar o medo de você, do oxigênio, da água. Você vai começar coisas que você tem aqui de forma abundante, oxigênio e água. Sim. Você não tem medo disso acabar. Sim, verdade. Você não tem... Deveria, né, gente? Deveria. Os recursos hídricos estão sendo... Mas nós vivemos no planeta Terra, mas vivemos no planeta Terra que deveria chamar planeta Água, porque tem mais água do que terra. Sim, mas a água potável não, né? Mas temos mais água do que terra. Israel já descobriu como pegar água do mar e fazer água potável. Então, isso já não é mais um problema. Porém, assim, não vou entrar no mérito seria poluição, né? Mas aí... Vamos entrar nesse outro mérito, porque nós estamos falando de outras coisas, né? Sim. Então, hoje você não tem medo de água e ar aqui dentro. Mas se for para Marte, já começa a ter um medo, correto? Sim. Então, quando chega uma tecnologia nova, algo novo, natural que as pessoas vão pensar. E vão falar assim, não, isso não é bom porque acha que aquilo vai tirar o meu emprego. Mas, assim, o seu emprego pode acabar. É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Marcelo. Quais empregos, né, quais postos de trabalho, vamos dizer, de prestação de serviço ou de atividade, melhor. Quais atividades, ao seu ver, né, estão com os dias contados, assim, em relação à inteligência artificial? Você já enxergou alguma coisa? E quais as novas que estão surgindo, que estão totalmente ligadas aí à inteligência artificial? Sim, assim, vamos pegar daquele quadro daquilo que está sendo mudado, né? Por exemplo, tradução, né? Você pode pegar um vídeo de uma pessoa que está falando hoje em português e a IA ela faz aquela transcrição para inglês. Hoje ela não é capaz de alinhar a boca com a palavra correta, mas o Google já está trabalhando para fazer essa tradução e mexer também no formato da boca para que você fale em inglês com o formato das palavras que estaria saindo em inglês. Mas aí só para explicar para o pessoal, isso quando se cria, por exemplo, uma Raquel, né? Não. E ela vai falar... Aqui. Não, é isso não. Qualquer? Por exemplo, esse vídeo aqui, nós estamos gravando nós dois em português, correto? Sim, correto. Você vai pegar esse vídeo, vai subir esse vídeo dentro de uma IA, e essa IA vai fazer a gente falar em italiano, com a nossa própria voz. Vai ser esse mesmo vídeo que nós estamos falando aqui. Gente, eu ia fazer em inglês agora. Pode falar em inglês ali ao mesmo tempo. Porém, as pessoas vão te ouvir falando em inglês, mas quando ela vir conversar com você, você não vai saber falar. Então, vai ser outra coisa. Aí eu levo o celular, coloco o tradutor. Então, mas assim, o que é a ideia ali? Entendi, então, assim, entendi.
o serviço de tradução de vídeo, por exemplo, né, imagina assim, dublagem. Um serviço de dublagem. Verdade, Um serviço de dublagem, verdade. ele pode ser feito com muita maestria para uma inteligência artificial. Só que quem dublava, ele vai fazer outra coisa da vida. Entendi. É natural. Essa profissão ela pode acabar. Verdade. Né? Mas vai acabar? Não sei. Pode ser que, vamos supor, eles falaram que o vinil iria acabar. Até hoje tá, né? Não tem mais Mas produção, não é grande escala. mas tem gente que compra lá o vinil e tá lá ouvindo o vinil da mesma forma. Então vai depender muito de procura. Bom, mas né? é melhor se reinventar. Sim. Porque lembra das máquinas fotográficas? Você lembra da história, né? E como? Kodak. Da Kodak. Que, né, não quis se reinventar, o celular chegou. E aí me fala hoje, assim, a não ser profissionais, fotógrafos, mas quem mais investe em máquina fotográfica com o celular tirando foto? Né? Ninguém. Dessa forma. Então a gente tem que estar atento. E quais novas, na sua visão, assim? Por exemplo, a Carlinha aqui colocou no nosso roteiro, operador de drone. Realmente, né? Operador de drone. Então, outro dia não tinha drone, agora tá comum. Tá comum. Vamos falar, 2025 tá aí, não tá? Tá. A liberação para os tais automóveis voadores começa em 2025 nos Estados Unidos. O ano que vem? Ano que vem já. Já vão poder fabricar e entregar carro para as pessoas que vão voar. Caraca! E gente, a minha mãe falava isso. A inteligência artificial vai ajudar nesse sentido. Para fazer o quê? Para fazer a rota desses carros. As pessoas não vão sair dirigindo daquela forma. Ela vai botar o ponto A no ponto B. E quem que vai traçar a rota do caminho? A inteligência artificial, que sabe as coordenadas. Você não precisa estudar sobre rotas aéreas. Igual o GPS facilitou a nossa vida. Ele vai transportar você agora do ponto A ao ponto B. E você só vai ser um passageiro dentro daquele. Ai, gente, adoro o futuro, tecnologia. Minha mãe falava isso, você acredita? Quando a gente era mais nova, e lá em casa ela falava assim, minhas filhas, eu talvez não pegue. E ela é viva ainda, 73 anos. Mas ela falava assim, gente, talvez eu não pegue. Mas vocês ainda vão andar, meus netos vão andar em carro sem roda. Assim, ela queria dizer o seguinte, vocês vão andar assim meio que baixinho, mas sem encostar no chão para não ficar parado e ter um trânsito mais rápido. Eu falo assim, caraca, minha mãe tem uma imaginação, né? Não é imaginação. Ela já tinha visão de futuro e faz muito sentido. Não é no Brasil, tá? Isso não, mas tudo acontece lá fora e depois chega aqui, né? Depois vem para o Brasil. É uma questão de tempo. As entregas já. É uma questão de tempo. Então, é bem legal isso. Inclusive, controlador de tráfego é uma profissão que está sendo criada. Assim, aumentar a demanda. Sim. Porque a demanda desse controlador de tráfego aéreo vai ser absurda. Hoje em dia, você tem vários lugares para poder fazer o controle aéreo quem está nos ouvindo, de um país. Profissões novas, Sim. que você que é jovem, né, está aí estudando, pense já nessas profissões voltadas aí para a tecnologia e já com essa visão aí de futuro, que o futuro que eu estou falando é 5 anos, né? Não estamos falando de 30 anos, 40 anos, não, porque a tecnologia ela está acelerando, né, muito rápido, né, Marcelo? Muito rápido. Marcelo, nós temos também, né, assim como eu e você, muitos empresários preocupados, né, em estar não só melhorando o atendimento e acompanhando essa evolução da tecnologia, mas facilitando a vida diária nas empresas, né? Atendimento, por exemplo, nós implantamos já nas faculdades há algum tempo o atendimento por bot, né, que chama? Sim. Aquele atendimento automático, hoje quase todas as empresas têm, você manda um WhatsApp, já te responde, você liga alguém, né, um robô já te atende, isso aí é o mínimo, né, que tem acontecido. Mas a preocupação dos gestores, nós estamos incluídos, é como treinar essa equipe, né, a nossa equipe, de uma forma que seja natural e e mais que isso, que todos tenham essa visão de que eles podem estar se reinventando, porque, por exemplo, hoje eu sei que daqui a pouco nós vamos ter uma secretaria eletrônica, porque já tem aluno online que não vem no polo para nada, ele faz tudo
digitalmente dentro da plataforma dele. Mas como já ir preparando esses postos de trabalho que existem, pensando lá na frente que a tecnologia vai estar nos ajudando e não só tirando o nosso emprego, vamos dizer assim. Eu trabalho com polos de EAD. Se for pensar assim, a nossa estrutura dá suporte. Aí amanhã esse aluno não tem que vir aqui para nada. Elimina um polo de EAD, você concorda? Se ele vai fazer tudo online, né? Então, como que nesse dia a dia os empresários, estou falando da área da educação, pode estar acompanhando esse desenvolvimento e já criando novas oportunidades? Como é que você vê isso? Tendo essa evolução como aliado e não como um inimigo, né? Porque senão a gente vai criar um êxodo rural, né? Todo mundo vai voltar para a roça, né? Dessa forma. Eu vejo da seguinte forma, cultura. Você tem que primeiro definir a sua cultura, como que é a sua forma de gerir o teu negócio, como é que é a sua forma de transferir conhecimento, como é que é a sua forma que você vai fazer com que a sua empresa vai fazer esse processo. Então, definir isso de forma clara, não deixar... Toda empresa ela tem uma cultura, ela é escrita ou não escrita, ela vai ter essa cultura. Então, determinando a sua cultura, os seus valores, todos esses processos, você vai começar a adaptar, né? Então, assim, você tem os valores que são imutáveis, né? Vamos supor, eu tenho o valor de prestação de contas, é um valor que as pessoas têm que fazer para mim. Então, por exemplo, independente se a pessoa está no online ou está no presencial, se um valor para mim é a prestação de contas, tem que existir um meio pelo qual ela preste conta daquilo que ela está fazendo para mim, né? Só que para que isso ocorra, as pessoas que trabalham comigo, que são meus colaboradores, eles têm que saber que esse valor, prestação de contas, que no inglês é o accountability, é um valor para mim. E eu tenho que criar meios para que isso seja feito. Então, por exemplo, quando você vai lá muito pro digital, você tem que existir uma prestação de contas desse processo. Então, para isso, você tem que criar isso como um valor fundamental da sua empresa, da sua corporação. Você também tem que prestar conta daquilo que você está fazendo para as pessoas que estão junto com você, de acordo, lógico, com informações de acordo por níveis. O seu gerente recebe uma prestação de conta diferente da pessoa que está lá, o porteiro recebe outra prestação de contas. Mas você tem que existir. Então, você tem que criar mecanismo. E, principalmente, atrair outras empresas, estar próximo de outros grupos de network, para ouvir a visão de outro empresário, adaptar. Adaptar é a vida do ser humano. É verdade. Se acontecesse qualquer coisa hoje e a gente perdesse, estão falando aí sobre o sol, atrapalhar as comunicações no mundo, imagina se a gente perdesse a capacidade de nos comunicar através da internet. Deus. Para tudo. Tudo bem, porém, a gente não morre. Não, é verdade. A gente não morre por causa disso. Verdade. A gente se adapta nesse processo. Então, como a inteligência artificial, como qualquer tecnologia, ela vai chegando no mundo assim, a gente vai se adaptando a essa capacidade de fazer coisas, a gente também pode desfazer. Porque se acontecesse uma pandemia mundial, que ficasse os povos isolados, a gente talvez voltaria para aquele modelo de comunidade, aquele modelo mais simples, que a gente sobreviveria. Sim. Então, da mesma forma que a gente pode escalar para cima e fazer mais coisas, a gente pode descer e fazer menos coisas que fizemos na pandemia. Seguramos as coisas, economizamos, gastamos menos, fizemos mais contas, ponderamos mais em fazer alguma coisa ou outra, ou seja, nos adaptamos àquele processo. Sim. E vamos sempre nos adaptar. E a empresa é um organismo vivo, as pessoas têm que entender isso. Que uma empresa, ela é viva, então ela vai ter que estar o tempo todo. E por isso que existem líderes. O líder está ali justamente para entregar o caminho. Porque ninguém acompanha um líder que não sabe para onde vai. Sim, então você faz uma ideia de caminho e aí você pega seguidores, pega pessoas que vão concluir aquele sonho com você. Então você está no seu projeto você está fazendo o quê? Chamando pessoas que entendem da sua visão, que querem estar contigo lá na frente, e você atrai essas pessoas para essas pessoas estar junto com você para chegar naquele ponto que você quer chegar. Porque ninguém faz nada sozinho e nunca vai fazer nada sozinho, né? E ter certeza também que eu vejo um outro ponto, as empresas têm que lembrar disso, ninguém acerta tudo. Sempre tudo. Então, vão existir erros no meio do processo. Tudo na nossa vida vai existir erro. Então, ter certeza que nós vamos errar, é isso que se torna a vida perfeita nesse sentido. Porque no erro a gente aprende. Então, eu vou dar um exemplo muito claro da SpaceX. A SpaceX, que é lá do Elon Musk, que fez o foguete,
tem quantos anos? 20 anos agora em fevereiro. Nossa, muito bom. Mas ela fez 20 anos. E Aham. quanto tempo você sabe que ela existe? Deve ter 3 Ah, anos. pouco tempo que eu fiquei sabendo que ele Você tava... deve ter uns 3 anos. É. Uma empresa que existe há 20 anos, você ficou sabendo dela há 3 anos. Por quê? Ela fez uma inovação, ela não criou o foguete. Não. Ela inovou. É. Ela fez um foguete da ré. Ela só fez Voltar. isso. Só que o problema disso era o quê? O custo para levar um foguete lá para cima era de 35 milhões. Ok. Ela economizou 35 milhões voltando para a Terra. 35 milhões ia para o espaço. Nossa. Porque um foguete subia e 35 milhões subia e ficava lá no espaço. Uhum. Agora 35 milhões desce Nossa. de volta. Então ela resolveu um problema É financeiro da NASA, de várias De outras, todo mundo. de todas as outras empresas. E tornou-se quem tornou. Só que ninguém sabe, ela errou mais de 64 vezes para poder Até alcançar. chegar Olha. a fazer ali. E no último lançamento, Elon Musk colocou a Tesla como garantia do processo. Se o último lançamento desse errado, ele perdia as duas. Gente, eu adoro essas histórias. Eu não Então você sabia pensa, disso. o empresário desse nível, ele poderia perder todo o negócio desse. E ele também errou mais de 60 e tantas vezes para poder chegar no processo. Sabe a lição que fica para mim, né, nessa história que eu estou escutando agora, que eu não sabia, não sei se todos aí tinham conhecimento, é que quando a gente tem uma visão, um sonho, a gente tem que ir até o fim, acreditando, porque o que nos move, ninguém está vendo, mas você já viu. Quando a gente fala assim, eu vivo por um sonho, eu vivo por uma visão, ninguém viu ainda, mas você já viu. Então, esse cara, esse Elon Musk aí, o pessoal, sei lá, fala muito mal dele, de alguns comportamentos, mas eu admiro não só ele, mas pessoas que acreditam naquilo que elas estão fazendo. Então, seja qual for a sua atividade, fica tranquilo que a inteligência artificial não vai te substituir. Pelo contrário, ela vai facilitar os processos, desde que você se adapte. É o que o Marcelo falou. E nós temos essa condição de adaptação. Até porque o que nos trouxe até aqui foi adaptação. Então, eu fico, assim, muito admirada de escutar uma história dessa, né? Do Elon Musk. E não só dele, mas de todos que perseveram na visão que tem. Então, assim, seja qual for o sonho que você carrega, a visão que você tem para a sua vida, fique firme nela. Porque a inteligência artificial não vai tirar isso que você carrega, nem vai te dar. Pelo contrário, ela é uma ferramenta para que te auxilie nessa busca e no caminhar em prol dessa visão daquilo que você acredita. Então ele não desistiu e foi até o fim, apostando tudo que ele tinha, porque ele sabia que uma hora isso ia dar certo. Então, assim, eu costumo dizer que o verbo desistir, ele não pode existir no seu vocabulário. Desistir não é uma opção. Ponto. Não tem plano B. Não existe plano B. Não existe. Tem pessoas cristãs que falam, Deus vai mudar a sua história. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a história é única. Eu acredito que existe uma história para cada um de nós que estamos aqui, Marcelo. E ela pode, sim, ser perdida ao longo do caminho, mas você pode retomar a história da sua vida, retomar ao projeto original e seguir. Por isso que Elon Musk, na minha visão, ele não desistiu, foi até o fim, porque ele acreditava que aquilo podia dar certo. E quando desse, ele ia inovar, ele teria sido o primeiro. Então, o sonho que você carrega aí, mesmo que seja grandioso, se você tem fé o suficiente, não desista. Se alguém já fez, então, em algum lugar do mundo, alguém já fez, você pode. E se ninguém fez, você pode ser o primeiro a fazer. Eu acredito muito nisso, né? Bom, Marcelo, e já finalizando aqui nosso bate-papo, porque eu acho que tem assunto assim para muita coisa, né? Empresários ainda que estão aqui conosco, relutantes, né? Às vezes, não vou falar como uma pessoa que você conhece, que você fala, tem que investir na tecnologia, e eu falo, não, vamos com esse computador mesmo, não, vamos... É preciso, né? O empresário ter como é que você me ensina? Ter uma reserva para renovar equipamentos, investir em tecnologia. Isso é importante, né? Sim. E não só quebrou, trocou, né? O grande lance é o seguinte, as empresas têm que entender, hoje os negócios estão apoiados na tecnologia computacional, que, como eu disse, tecnologias existem desde um tempo atrás. A tecnologia computacional, ela leva o poder das empresas para um outro nível.
né? Então, por exemplo, nós estamos aqui porque temos tecnologias filmando a gente, porque temos tecnologia para fazer todo esse processo. Sim. Se você não investir numa câmera, num microfone, que são as tecnologias para esse processo, o que vai acontecer? Vai ficar pior o seu áudio, pior a sua imagem, todo aquele processo. Então, se o seu negócio está apoiado na tecnologia computacional, por que não investir em computadores? Por que não investir naquele processo? Né? Aí eu pergunto, se TI para, o seu negócio para, por que você não vai investir? Eu vejo muitos empresários colocando simplesmente uma internet só na empresa dele. E aí ele vira para mim e fala assim, mas sem internet eu não trabalho. Se internet é algo que faz você entregar dinheiro, por que você vai ter só uma? Porque você vai ter uma internet que não é uma internet de qualidade. Vamos falar assim, qualidade que eu falo assim, uma internet com um link dedicado. Vai comprar uma internet de um link que é compartilhado, vamos falar assim. Uhum. Então você tem que entender para onde está indo o teu negócio. Então, investir em tecnologia é investir da forma correta para atingir o teu resultado. O que você espera atingir no teu negócio? Agora, eu espero atingir isso, isso, isso. Agora, o que de tecnologia eu preciso para que o meu negócio funcione? Então, aí você vai começar. E aí tem o ciclo da tecnologia. Ou seja, o poder computacional está se renovando a cada ano, a capacidade de processar informações está se aumentando de forma exponencial. Por isso que houve a possibilidade de existir a inteligência artificial. A capacidade da máquina pensar tão rápido quanto a gente. Porque a maior máquina de processamento é essa aqui ainda. Nosso cérebro. Por mais que existe ainda computadores, nada substitui essa cabeça aqui não, porque a inteligência artificial está sendo montada por isso aqui. Fantástico. Quem está escrevendo os códigos dessa inteligência artificial é essa cabecinha aqui, é os seres humanos, é a capacidade que nós, seres humanos, temos. Então, ou seja, ela está sendo criada por nós. Sim. Então, a gente também coloca as limitações, a gente coloca as travas, a gente coloca as regulações desse processo. Sim. Então, é esse que eu vejo. O investimento em tecnologia, se o seu negócio é apoiado em tecnologia, ou seja, se você é dependente, se você não pratica a venda do seu produto, do seu serviço sem tecnologia, por que não investir? Aí a pergunta que eu falo, por que, empresário, você não vai investir nisso? Por que você não vai atentar em ouvir um profissional da área e ele te falar assim, para que o seu negócio funcione, tem que ter isso? Por que você não vai pensar em continuidade de negócio, ou seja, perder informações no teu negócio? Às vezes pode fazer com que a sua empresa quebre. Por quê? Você não tem informação, você não tem mais aquele dado. Como é que você se contata com o teu cliente? Como é que você se comunica com essa pessoa? Então, se essa informação ela é importante, faça cópias dessa informação. E aí o profissional de TI ele vai, famoso backup, vai fazer o caminho desse processo. Eu já vivi isso, né, Marcelo? Ele falava assim comigo, gente, você só tem uma internet. Eu falei, tá ótimo, ela é veloz, ela é link dedicado. Aí ele, mas um dia você vai ficar sem. Aí um dia eu fiquei. Aí eu coloquei 2. Aí agora a gente tem 2. Aí outro dia a gente ficou sem internet com as 2. Eu falei, Marcelo, o que foi ele? Não, é porque tava no mesmo poste, né? Como é que foi? Ela chega no mesmo... Porque as 2 internet passam pelo mesmo poste. Aí ele falou, agora eu vou ter que falar com o meu cliente. 2 em distribuições diferentes. Que coisa, né, gente? É vivendo e aprendendo. É vivendo e aprendendo. A gente, até nas orientações, a gente vai errar. E a gente não pode ter medo de... Não, mas como é que você ia pensar que estando pendurado no mesmo poste isso interferir, sendo que cada uma vem de um lugar? É vivendo e aprendendo. Bom, Marcelo, e já encerrando aqui esse podcast, esse papo maravilhoso, esse canal, né, ele está sendo criado justamente para a gente falar das inteligências humanas, mas achei muito importante trazer esse assunto, e ele vai estar sempre nos acompanhando, mas lembrando que, como você disse, a inteligência artificial, famosa IA, ela foi, está sendo e será sempre controlada e desenvolvida pela nossa inteligência, né? Pela inteligência humana, porque nós carregamos todas as inteligências dentro de nós, né? Sem ser prepotente ou orgulhoso, mas o ser humano é perfeito naquilo que se diz
e de ter todas as habilidades, todas as ferramentas necessárias para viver uma vida de sentido, uma vida plena. Só que precisamos descobrir quais são as inteligências que precisamos desenvolver, né? Então, a busca do conhecimento para que você desenvolva as suas inteligências e habilidades cognitivas, a construção diária aí da inteligência corporal, né? Cuidar do seu corpo, a sua inteligência emocional, hoje, né? Tão falada, tão difundida, justamente porque estamos colhendo frutos de termos uma inteligência emocional desenvolvida, cuidada. E a inteligência espiritual, que nós vamos estar aí na próxima temporada, dedicando aí vários episódios para desenvolver esse assunto, que ainda é novo, né, Marcelo? Porque não tem nada a ver com religião, né, mas sim com um desenvolver mesmo daquilo que nós já carregamos, da nossa essência, de habilidades que nascemos com ela, e às vezes nunca vamos ter contato porque não sabemos da existência, né? Mas eu quero deixar aqui uma última palavra, né, da sua parte. Gostaria que você falasse aí com os nossos ouvintes e seguidores aí. A inteligência humana, ela não vai ser substituída pela inteligência artificial, né? Isso não existe, e a gente só precisa aprender a desenvolvê-lo. Mas eu queria que você, como uma pessoa da área, né, um cara que está o tempo inteiro antenado aí com as mudanças, deixasse aí também uma palavra sua, a sua visão, né? Bacana. Se vai ser substituído em algum momento ou não, né? Eu vejo da seguinte forma: parte desse processo que a gente acha que é repetitivo, ela vai se substituir. Às vezes uma criação de texto, elaborar uma imagem, que a gente ficaria horas no Photoshop editando uma imagem, ela vai entregar uma imagem pronta. Porém, o que se vai fazer com todo esse processo sempre vai depender do ser humano. O ser humano é que controla todo esse processo. A gente vai substituir algumas partes do nosso dia a dia e fazer com que daqui para frente a gente se envolva em outras coisas. Coisas pelo qual, às vezes, até que você foi criado e não sabe. E fica naquele processo de repetitivo. Então, eu não vejo, né, eu como profissional da área, não vejo que vai substituir, ela vai potencializar a capacidade que nós vamos fazer outras coisas, e ela vai começar a cuidar de coisas que você ficava agarrado, aquela lista de tarefa interminável do seu dia, ela vai diminuir, porque parte desse processo vai estar sendo feito por uma inteligência artificial, e você vai se ocupar com outras coisas, e até às vezes com coisas que têm mais a ver com aquilo pelo qual você nasceu, e não simplesmente para coisas repetitivas do dia a dia. Então, ela vem eu vejo dessa forma, ela vem para somar a sua vida, vai fazer você crescer nesse âmbito do seu trabalho, e você vai aplicar isso de uma forma diferente. Adaptação é a palavra. Vamos nos adaptar à inteligência. E lembrando, como a Raquel também falou, a inteligência artificial, ela é um meio e não um fim. Ela é o meio pelo qual você atinge um objetivo, e não simplesmente o fim daquele processo, o fim do processo. Então, você vai para o mercado, verifica qual inteligência artificial se adapta ao teu negócio, aplica ela no teu negócio, faz com que você faça mais naquele processo, e você vai cuidar de outras coisas. Então, essa é a minha mensagem para eles. Tá? Perfeito, espero contribuído de alguma maneira e incentivar as pessoas a perderem o medo disso e começarem a aplicar pequenas partes, até porque não é uma inteligência artificial global. Sim. Existe uma para cuidar de uma coisa, outra para cuidar de uma outra coisa. Então, se você vai escrever texto, você vai usar uma inteligência artificial. Se você vai cuidar do som, você vai utilizar outra inteligência artificial que foi treinada para isso. Então, são várias empresas no mundo fazendo esse processo. Então, aplica o teu negócio, cresça nesse processo e vai fazer outra coisa. Continuaremos sendo seres humanos, continuaremos mandando nessa terra, tomando conta dessa terra. Ótimo. Né? Dessa forma, essa é a mensagem. Muito obrigada, Marcelo. Bom, foi excelente, e fica então aí a dica. Não vamos ser substituídos, mas precisamos nos adaptar.
E vamos utilizar essa nova, entre aspas, ferramenta aí da inteligência artificial a nosso favor, Aquilo que era maçante, até mesmo repetitivo, vamos estar utilizando. Por que não? Se é mais um objeto, uma ferramenta aí a nosso favor, Bom, então nós encerramos com esse episódio, essa temporada, falando aí sobre as inteligências que estão propostas aí no nosso canal do Inteligência em Pauta. Espero que vocês tenham assistido todos. Se não, volte aí, procure no nosso canal aquele assunto que você ainda não assistiu. E fiquem com Deus. Até a próxima. Não esqueça, curtem esse vídeo, aplique aí o sininho, nos siga também nas redes sociais. Nosso Instagram é raquel.francaoficial e vamos juntos porque tem muita coisa aí pra gente conquistar, pra gente desbravar, até porque nós temos aqui muitas mentes curiosas. Até a próxima. Até a próxima.